Fala, gente. Professor Irã aqui na área para um vídeo, para mais uma aula aí de Físico-Química. Na verdade, essa vai ser a nossa primeira aula de fato, né? A gente teve esse período de carnaval aí que na verdade não foi carnaval de fato, mas foi considerado um período de carnaval em nosso calendário. E eu não postei nada. Acabei deixando tudo para a gente postar hoje, né? Que é o sábado, tá? E aí na próxima semana, na segunda, a gente já vai ter encontro síncrono. E aí na próxima semana a gente já dá continuidade às várias aulas aí que eu estou pretendendo postar para vocês aí sobre eletroquímica, né? Que é o nosso primeiro assunto, tá? E aí em breve a gente vai estar abastecendo vocês no Class 1 com essas aulas. Eu só vou deixar claro aqui, gente, para vocês, mais ou menos a dinâmica de trabalho em termos de conteúdo. Porque a aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, bem leve. É só uma revisãozinha básica sobre o conteúdo de pilhas, lá de Química Geral mesmo, tá? E aí depois depois dessa aula, aí já na nossa aula de segunda-feira, do nosso encontro síncrono da segunda, a gente vai entrar de fato mesmo na Físico-Química, que é a abordagem de pilha que é a abordagem eletroquímica na Físico-Química, os nomes até se confundem um pouco, ela tem algumas diferenças fundamentais, tá? A gente vai abordar bastante a questão de equilíbrio, porque a gente vai estudar o equilíbrio eletroquímico, tá? É um processo de equilíbrio. E depois a gente vai também estudar a termodinâmica das pilhas ou das células eletrolíticas, digamos assim. Então a fisicoquímica ela vai dar essa abordagem. Tipo, na química geral a gente consegue ver uma coisa bem ampla, né? A gente vê um pouquinho de funcionamento das pilhas, a gente consegue estudar um pouco também a questão do potencial da pilha, né? Que é a força eletromotriz, né? Todo o potencial da célula, da pilha e tal. A gente consegue ver um pouquinho de eletrodos, aí consegue ver a equação de Nernst, e dependendo do livro ou da abordagem lá da química geral, a gente consegue ver um pouquinho de termodinâmica, né? Mas só já as fórmulas prontas, né? A gente não consegue dar uma abordagem um pouco mais ampla, né? Então aqui na fisicoquímica nosso olhar vai ser diferente. A gente vai falar um pouco de equilíbrio, tá? Empregado dentro do conceito de pilhas e da termodinâmica, tá? E aí depois a gente vai ver também outras coisas, como tipo de eletrodos, as aplicações, né? Determinação de pH através de células eletrolíticas, todas essas questões aí. A própria equação de Nernst também a gente vai ver com uma visão um pouco mais calma e tal, mais profunda, digamos assim, tá? Eu sei que vocês já viram, pelo menos alguns já viram esse conteúdo de eletroquímica aí na disciplina de Química Analítica Qualitativa, se não estiver enganado, né? Então a aula de hoje vai ser só para revisar, tá? Então possivelmente vocês já viram recentemente isso em qualitativa. Quem não está cursando essa disciplina já deve ter visto em algum momento no ensino médio ou estudando sozinho e tal. Então o que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é só uma revisão básica, para a gente não chegar lá em equilíbrio eletroquímico, já falando de termos técnicos, sem ter nenhum embasamento mais geral de pilhas, né? Então por isso que a aula de hoje é por conta disso. É justamente para dar essa relembrada. É óbvio que quem já estudou recentemente, está com isso fresco na cabeça, a princípio nem precisa assistir essa aula. É tranquilo, mas quem está com dúvida, quem não lembra, eu sugiro que assista, que a gente vai falar algumas coisas interessantes aqui. Tá? Então vamos iniciar aqui. Certo. Aqui, inicialmente, né, vamos falar dos conceitos preliminares, conceitos iniciais. Tá? Primeira coisa, o foco da nossa disciplina aqui na primeira parte é em estudar eletroquímica. E a eletroquímica é muitas vezes definida como a parte da termodinâmica que trata das reações capazes de produzir corrente elétrica, ou das reações que, para ocorrerem, necessitam de corrente elétrica, tá? E aqui, basicamente, esse é o conceito, a definição mais ampla de eletroquímica, tá? Então a gente tem essas duas vertentes de eletroquímica. É uma reação química que pode produzir corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai ser útil para alguma coisa, que é o que acontece nas pilhas, né? Ou uma reação química que não ocorre espontaneamente, a gente vai ver o que é algo espontâneo, não ocorre espontaneamente, só que se eu aplicar uma determinada corrente elétrica ou energia elétrica naquela reação, ela vai acontecer, tá? Então a eletroquímica ela estuda esses dois aspectos, tá? Da relação entre
corrente elétrica e reação química, beleza? O sistema, né, os sistemas eletroquímicos, eles são muitas vezes chamados de células eletroquímicas, tá? Sistemas eletroquímicos são muitas vezes chamados de células eletroquímicas. Essas células, elas podem ser células voltaicas, galvânicas, células voltaicas ou galvânicas, geralmente tem esses dois nomes, né, em homenagem ao cientista Alessandro Volta. Ou ela também pode ser chamada de pilhas, né? Então, muitas vezes nos livros vocês vão ver uma célula voltaica, você já deve associar com pilhas, célula galvânica, associar com pilhas, beleza? E essas células voltaicas, galvânicas ou pilhas, elas são as células na qual a gente produz corrente elétrica a partir de uma reação química, tá? Então, a gente monta um sisteminha lá, uma pilha, né? Aquela pilha vai ocorrer uma reação química lá dentro e essa reação vai produzir corrente elétrica, vai produzir, entre aspas, energia elétrica, tá? Então, as células eletroquímicas elas podem ser classificadas como células voltaicas ou células eletrolíticas. E as células eletrolíticas, ela é o inverso, beleza? Acontece nessas células eletrolíticas uma reação química a partir de uma corrente elétrica, ou seja, lá do conceito inicial que eu tinha falado para vocês. Eu tenho uma célula eletrolítica, tem uma reação que aparentemente não vai acontecer espontaneamente, mas se eu aplicar corrente elétrica, aquela reação acontece, beleza? Então, quando a gente estiver estudando lá em eletrólise, né, que é o fenômeno que acontece nas células eletrolíticas, é a eletrólise, a gente vai ver que alguns conceitos e algumas definições é bem ao contrário de pilhas, é ao contrário das pilhas. Por quê? Porque na pilha eu vou produzir corrente elétrica através de uma reação química. Já na eletrólise eu vou usar uma reação química, eu vou usar uma corrente elétrica para produzir uma reação química. Percebe que é o inverso? De novo, nas pilhas, eu vou produzir uma corrente elétrica a partir de uma reação química. Já na eletrólise, eu vou utilizar a corrente elétrica para fazer uma reação química acontecer, tá? Então, algumas definições vão ser ao contrário quando a gente estiver abordando aí as duas coisas, beleza? Então, esse slide aqui é um slide mesmo de conceitos bem basicão, para vocês tentarem sempre se situar onde a gente está estudando, porque muitas vezes, isso acontece inclusive comigo, a gente muitas vezes estuda um conteúdo e aí ele é cheio de termos técnicos, né? E muitas vezes a gente até entende o que está acontecendo, o fenômeno, mas às vezes a gente se pergunta por que está estudando aquilo, ou tenta às vezes mesmo situar aquele conteúdo na nossa cabeça dentro do macro, da coisa geral da química. Então, por isso que eu sempre gosto de antes de estudar as coisas mais complexas ou os termos mais técnicos, eu sempre gosto de vir lá de baixo mesmo, do degrau, para a pessoa sempre entender em que lugar da química que ela está situada. Tá? Então, a gente está falando disso. Então, a gente vai tratar aqui da eletroquímica e com um caráter que eu já havia falado para vocês, falando um pouco de equilíbrio dentro da eletroquímica e falando um pouco de termodinâmica, tá? Sem deixar de lado os termos técnicos inerentes da própria eletroquímica, tá? Então, aqui são as definições e alguns conceitos, beleza? Essas reações que acontecem aqui na eletroquímica, ou nas células eletroquímicas de modo geral, são reações de óxido, tá? São reações de óxido-redução, tá? O que são reações de óxido-redução, professor? São reações na qual a gente tem um fluxo de elétrons de um canto para outro, tá? Então, isso é importante ficar claro na cabeça de vocês. Desse slide, para a gente resumir e não ficar enchendo linguiça, 3 coisas tem que ficar na cabeça de vocês. O que é eletroquímica? Tranquilo. O que são células eletroquímicas, que são os sistemas que a gente vai estudar, né? Vocês vão lembrar lá da termodinâmica que lá nos conceitos iniciais a gente fala de sistema e vizinhança, né? Aí o sistema é a parte do universo que eu estou interessado, que eu estou investigando, né? Pode ser um becker na qual está acontecendo uma reação química ou coisa do tipo. E aqui no caso, o meu sistema, ou seja, aquela porção do universo que eu estou investigando, são as células eletroquímicas. E aí as células eletroquímicas podem ser classificadas de 2 tipos. Pode ser uma pilha ou pode ser uma célula eletrolítica, beleza? E aí, a terceira característica principal aqui, em termos de conceito, que eu queria que ficasse claro na cabeça de vocês,
é que as reações químicas que acontecem nessas células eletroquímicas são reações de óxido-redução. O que são reações de óxido-redução? São reações na qual acontece o fluxo de elétrons. Tá? Você tem elétron saindo de um elemento, de um metal ou de uma substância e indo para outra, entendeu? Você tem o fluxo. E essa medida, a maneira de quantificar esse fluxo de elétron é através do número de oxidação, né? O NOx, né? Que inclusive eu passei a lista de exercícios para vocês, a primeira, que é justamente para dar essa revisada, né? Sobre NOx. Então, é óbvio que eu não vou ficar falando aqui das regrinhas para calcular o NOx, isso tudo, porque já foi passada a lista de exercícios para vocês irem atrás e pesquisarem a respeito disso, né? Então, eu deixei isso a cargo de vocês justamente para vocês correrem atrás, tá? Então, são essas três coisas que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, falando aqui da parte de reações de óxido-redução, deixar claro aí a questão do fluxo de elétrons, e essa medida do fluxo de elétrons é medida através do NOx, tá? Do número de oxidação, certo? Vamos dar prosseguimento aqui. Beleza. Nesse slide aqui é mostrado para vocês uns sistemas eletroquímicos, tá? Que são as células eletroquímicas, tá? Então, primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, aqui também é bem conceitual, tá? São questões mesmo de conceito, tá? Então, por exemplo, vamos olhar só para essa figura que eu estou marcando aqui, ó. Tá? Vamos olhar só para essa figura. Essa figura, ela representa o quê? Ela representa aqui nesse recipiente, que está simulando um becker. Esse becker contém uma solução de sulfato de cobre, né? O CuSO4, né? CuSO4, sulfato de cobre. Beleza? Logo e também nessa figurinha aqui é mostrado pra gente uma placa, uma lâmina de zinco, né? Uma lâmina de zinco, metal zinco, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, nesse experimento aqui, tá? Eu vou fazer um experimento. Vou pegar essa lâmina de zinco e vou adicioná-la dentro desse becker, que tem a solução de sulfato de cobre, tá? Então, quando eu faço essa adição, que é justamente aqui essa figura agora que eu estou marcando aqui, ó, tá? Então, agora eu já adicionei a lâmina de zinco dentro da solução de sulfato de cobre. Beleza. Aí eu espero um certo tempo, né? Passar um tempo T. Tá? Então, passou um determinado tempo T, eu volto para olhar o que aconteceu. Na hora que eu volto para olhar o que aconteceu, eu percebo duas características iniciais bastante interessantes. A primeira característica que eu noto é que a minha solução, ela fica meio que incolor. Eu não vou falar, aqui está incolor, mas eu não vou falar a palavra incolor. Na verdade, ela estava azul, e aí ela perdeu esse tom azulado. Então, ela deu uma clareada. Ela tornou-se mais incolor. Vamos usar essa palavra, tornou-se mais incolor. Não completamente incolor, porque a gente consegue ver uma tonalidade de azul. Então, a solução tornou-se meio incolor, tá? Ou seja, o azul ficou mais fraco. Outra coisa que a gente percebe é que na superfície do zinco, depois, ele mudou de cor, né? Ele ficou vermelho. Ou seja, depositou-se um metal avermelhado, né? Ficou vermelho, certo? Então, que fenômenos é que aconteceu aqui, gente? Primeira coisa que aconteceu, seguinte, ó, quando inserimos essa lâmina de zinco, parte do cobre que fazia parte da solução, né? Que ele está sobre o sulfato de zinco, é um eletrólito, né? Ele tem cargas elétricas, é uma solução que conduz eletricidade, né? Então, parte dos cobres que estavam presentes lá dentro, que é o metal, ele depositou-se, esse cobre depositou-se na lâmina de zinco, tá? E esse zinco, e logo em seguida, como esse cobre se depositou na lâmina de zinco, ele fez com que a solução perdesse coloração. É como se eu estivesse perdendo íons de dentro da solução e ela perdesse coloração por conta dessa migração de íons de cobre para a minha lâmina de zinco, tá? Então, esse zinco, ele também aconteceu uma coisa interessante com ele. Ele sofreu um certo desgaste, tá? Ele sofreu um
uma certa corrosão, digamos assim, um certo desgaste. Por quê? Porque para esse cobre se depositar nessa chapa de zinco, na lâmina de zinco, ele teve que ter algum motivo para se depositar. E o motivo esse está relacionado com elétrons, tá? O cobre, o cobre em solução, ele conseguiu captar alguns elétrons provenientes dessa placa de zinco, tá? E quando ele capta esse elétron, ele vai deixar de virar um cobre 2+, para virar um cobre zero, um cobre metálico, um cobre sólido. E aí esse cobre, quando está nesse processo de captação de elétrons da placa de zinco, ele vai se depositar na própria placa de zinco, tá? Então, todo esse esquema que eu estou falando para vocês, tá? Você percebe que dá uma canseira quando a gente fala para descrever o fenômeno no passo a passo. Todo esse esquema ele pode ser mais facilmente entendido se olharmos para a equação química que representa esse fenômeno, tá? Então essa equação química aqui, ele vai representar tudo isso que eu tentei falar para vocês, que eu falei para vocês, tá? Então o que ela representa? Essa equação química mostra que eu tenho o zinco sólido, que é o zinco lá da lâmina. Esse zinco sólido vai interagir com cobre 2+, que esse cobre 2+ é o cobre que estava na solução, por isso que ele é cobre aquoso, né? É o íon cobre que pertencia à solução de sulfato de cobre. Então, esse zinco vai reagir com os íons cobre 2+. Logo em seguida, vai estar formando o zinco 2+, aquoso, ou seja, o zinco 2+ vai ser liberado para a solução. Por quê, professor? Porque o zinco lá da placa, ele vai estar liberando elétrons para alguém, e esse alguém é o cobre. Quando ele libera esses elétrons, ele vai virar zinco 2+, tá? E aí ele vai, como ele vai formar o íon, ele vai migrar para a solução, vai virar uma espécie aquosa. E o cobre, que antes era cobre 2+ aquoso, quando ele capturar os elétrons, ele vai virar cobre sólido, cobre zero, digamos assim, tá? Cobre com número de oxidação zero. Então vai virar cobre sólido e é esse cobre que vai estar depositado aqui na minha lâmina de zinco, que vai dar justamente essa coloração aqui avermelhada para a minha placa de zinco, beleza? Então os fenômenos são esses. Essa coloração avermelhada aparece por conta dos cobres que estão aderindo à minha chapa, à minha lâmina de zinco, e a perda de tonalidade azul na solução é por conta da migração dos íons cobre, que estava na solução, para chapa de zinco, tá? Então a gente tem esses fenômenos acontecendo. Então você percebe que nessa descrição aqui, a gente depois vai ver já que a questão a nível molecular, a nível atômico, molecular, o que está acontecendo aqui nessas migrações. Só que a gente, antes de estudar a nível molecular, a gente consegue, a nível visual, ver o que está acontecendo. Ou seja, a gente consegue ver dois fenômenos macroscópicos importantes, né? Que é a questão da coloração da solução, modificando, e a questão do aparecimento de uma camada ali na chapa de zinco, na lâmina de zinco, né? A mudança de coloração. Então você percebe que a gente consegue ter informações visuais, ou seja, as informações macroscópicas dos fenômenos que estão acontecendo. Mas é óbvio que a gente, como químico, a gente está interessado muitas vezes no micro, né? Entender ali a coisa do nível atômico. Então daqui a pouco a gente vai ver isso, beleza? Então eu só quis mostrar para vocês nessa figurinha aqui, que no geral, em relação a essa figurinha, eu quis mostrar para vocês que essa figura é um típico exemplo de uma reação na qual a gente tem um fluxo de elétrons, tá? A gente tem um fluxo de elétrons. E esse fluxo de elétrons, ele pode ser medido pelo número de oxidação, que eu falei para vocês. Tipo, o número de oxidação do zinco aqui é 0. Por quê, professor? Sempre que tiver um elemento ou uma espécie atômica, o número de oxidação dela vai ser 0. Quando eu tiver um íon, o número de oxidação dela vai ser a própria carga do íon. Então o cobre aqui vai ser 2+, né? E aí quando eu tiver aqui no zinco, 2+, vai ser 2+, né? É a própria carga. E o cobre aqui vai ser 0. Então você vai perceber que teve um fluxo de elétrons. Por quê? Porque eu tive variação do número de oxidação. Tá? O zinco saiu de 0, foi para 2, e o cobre saiu de 2 e foi para 0. Então você tem uma variação do número de oxidação. Então, esse esqueminha aqui foi só para mostrar que essa é uma reação típica das reações que formam ou que compõem uma célula eletroquímica ou uma pilha, beleza? É uma típica reação, pois ela envolve variação do número de oxidação.
Alguém fala, professor, então quer dizer que uma pilha é só isso aí? É só colocar uma chapa de zinco dentro da solução de cobre e já está pronto? Não, né? É óbvio que não. Tem um aparato experimental mais sofisticado, tá? Óbvio que a reação e o fenômeno para formar uma pilha é esse mesmo que foi descrito aqui, tá? Para formar uma pilha é esse mesmo fenômeno que foi descrito. A única diferença é que o aparato experimental é diferente, tá? É diferente. Então a gente vai ver agora que diferença é essa, tá? A gente já estudou a reação, uma reação básica de uma pilha, e agora a gente vai estudar o aparato experimental, tá? Esse aparato experimental, eu montei ele aqui para a gente dar uma olhadinha nesse esquema geral, tá? Esse é o esquema geral de uma célula eletroquímica, tá? Ou de uma pilha, beleza? E no esquema geral, a gente tem algumas características interessantes, tá? Para quem já estudou, vai ver que é bem bobo, bem óbvio, mas para quem não estudou, é bom, vocês vão prestar atenção e vão entender o que eu estou falando agora, tá? Primeira coisa, geralmente no esquema de uma pilha, a gente tem o aparato experimental de uma pilha, geralmente ele é montado assim. A gente tem duas soluções, tá? Então digamos que eu tenho aqui uma solução A, tá? Num compartimento, e tenho aqui uma solução B, beleza? É óbvio que no esquema geral eu formei um quadrado, coloquei uma barreira porosa aqui entre elas e beleza, tudo bem. Mas geralmente numa pilha a gente coloca dois beckers, tá? Uma solução A aqui no beck, outro becker com a solução B, e aí a gente tem todo um aparato experimental que vai fazer a ligação entre as duas soluções, tá? Mas aqui no esquema geral eu coloquei só um quadrado e uma parede no meio para dividir. Então, beleza. Aí aqui no meio, aqui em cada compartimento da minha solução, eu tenho uma coisa chamada de eletrodo, tá? O eletrodo, mais na frente a gente vai ver um pouquinho melhor, o eletrodo nada mais é do que um metal, um sólido, tá? É um metal, um sólido que está submerso na minha solução. Então, por exemplo, esse eletrodo pode ser um eletrodo de cobre. Então, o que é? É um fio de cobre ou um metal de cobre submerso na solução. Pode ser de zinco, pode ser de platina, pode ser de ouro, entendeu? Então, a gente tem esses metais aqui que estão submersos nas minhas soluções, são chamados de eletrodos, tá? Esses eletrodos, eles recebem uns nomes especiais. Recebem o nome de ânodo ou cátodo, ou catodo. Isso aí varia muito de livro, gente, essa questão de nome, tá? Tem livro que tem acento, tem outro livro que não tem, tá? Então a gente tem o ânodo e o cátodo, beleza? Esses nomes, eles são interessantes porque eles vão me dar indício de qual fenômeno que está acontecendo, de qual fenômeno que está acontecendo. Por exemplo, nesse ânodo, tá? Esse ânodo, ele é o eletrodo na qual acontece a oxidação. Então esse compartimento aqui, ó, compartimento A, na qual eu tenho o eletrodo, o ânodo submerso, é o compartimento na qual ocorre a oxidação, tá? Já o cátodo é o eletrodo na qual ocorre a redução. Então esse compartimento aqui B, que é onde está submerso o cátodo, é o eletrodo na qual ocorre a redução, beleza? Alguém vai falar assim, professor, então quer dizer que esses fenômenos acontecem em compartimentos separados? Sim, quando a gente está trabalhando com pilha, eles acontecem em compartimentos separados, tá? Então o que eu quis mostrar para vocês aqui nessa figura inicial aqui, ó, lá da chapa de zinco submersa no sulfato de cobre, é que o fenômeno é muito similar ao da pilha. A única diferença é que as trocas de elétrons vão acontecer ali da solução para a própria chapa metálica, para a própria lâmina metálica, tá? No mesmo compartimento. Por quê? Porque a lâmina metálica está submersa lá na solução de sulfato de cobre, então elas vão acontecer no mesmo compartimento. Já na pilha, os fenômenos vão acontecer em compartimentos separados, só que eles vão estar interligados entre si, né? O circuito, digamos assim, ele vai ser fechado. Para quê? Para que o elétron que for liberado em um compartimento seja absorvido lá para o outro compartimento, tá? Então a gente vai ter o mesmo fluxo de elétrons, saindo de um lugar e indo para o outro, só que em compartimentos diferentes, beleza? Como nesse compartimento A que eu estou mostrando para vocês ocorre a oxidação é sempre o quê? Perda de elétrons, né? Então na oxidação eu estou perdendo elétrons. Se eu vou perder esse elétron, ele vai para algum canto,
vai lá para o compartimento em que ocorre redução. Por quê? Porque redução é o quê? É ganho de elétrons, né? Redução é ganho de elétrons. Então, todos os elétrons que foram gerados na oxidação vão lá para o compartimento na qual ocorre redução. Então, aqui, ó, a gente tem essa seta indicando o fluxo de elétrons, ó. Percebe, ó? Essa seta indicando o fluxo de elétrons. O que ela está querendo dizer aqui? Que os elétrons eles saem do meu eletrodo, o ânodo, e vão para o cátodo. Beleza? Os sinais negativos aqui quer dizer que ele está perdendo. No caso é perda de elétron. Então o sinal negativo aqui quer dizer que ele está perdendo elétron. Então o ânodo é ele que perde o elétron. Tá? Então se ele está perdendo elétrons, a gente coloca esse sinal negativo para indicar que está perdendo. E o cátodo, com esse sinal positivo, é para indicar que ele está ganhando os elétrons. Tá? Então a gente chama isso muito de polo negativo, o ânodo, e o polo positivo, o cátodo. Ou seja, o polo positivo é onde ocorre redução. Polo negativo é onde ocorre oxidação, tá? E a gente tem um fluxo de elétrons saindo do ânodo para um cátodo, beleza? Essa barreira porosa ou ponte salina é geralmente para a gente manter a neutralidade das soluções, né? A gente não tem uma fuga, um escape de íons da solução e a gente tem um desequilíbrio muito grande de cargas. Então essa ponte salina, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é uma espécie, é um tubo na qual a gente tem uns eletrólitos fortes, ou seja, espécies carregadas, que aí quando a solução ela tende a ter mais cargas positivas ou negativas, os íons desses eletrólitos eles são inseridos na solução para tentar manter a neutralidade e aí fechar o circuito aí da célula, beleza? Então esse slide aqui, gente, foi só para mostrar para vocês o esquema geral de uma célula eletroquímica. Beleza? Agora, essa outra figurinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ela é, de fato, uma célula eletroquímica, beleza? Ela é, de fato, uma célula, é uma pilha, tá? Na verdade, é uma pilha, uma célula eletroquímica, só que classificada como pilha, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, ó, a gente tem 2 Beckers, né? Becker, bonitinho aqui. A gente tem o ânodo de zinco, nesse exemplo aqui, ó, tá? É o meu eletrodo negativo. A gente tem aqui o cátodo de cobre, ou seja, o meu metal, cobre, né? Submerso na solução, tá? É interessante notar que aqui eu tenho duas soluções, ó, outra coisa importante, aqui eu tenho duas soluções diferentes, gente. Eu tenho um metal zinco submerso na solução de sulfato de zinco, tá? E eu tenho uma solução, e aqui eu tenho o eletrodo de cobre submerso numa solução de sulfato de cobre, tá? E aí dentro de cada eletrodo, a gente vai ter aquilo que a gente chama de semi-reações, beleza? Tá aqui a semi-reação que está acontecendo no eletrodo de zinco, né? Nesse compartimento aqui do lado esquerdo, né? Então a gente, lado esquerdo, lado direito, tá? Só pra gente se situar. Então a gente tem aqui as duas semi-reações. Então alguém vai falar assim, ah, professor, então quer dizer que dentro dessa pilha acontece, em cada compartimento, acontece a sua reação específica? Acontece a sua reação específica? Sim, dentro de cada compartimento acontece uma reação específica. Aí no final a gente vai juntar as duas reações, que a gente chama de semi-reação, para formar uma reação global da pilha, tá? Então a gente pode entender isso como sendo fenômenos que acontecem de maneira separada, só que eles são interligados. Por quê? Porque o elétron que vai ser liberado de um compartimento vai ser absorvido por outro compartimento. Então vamos entender isso aqui na prática? É o seguinte, ó. Tá aqui o meu eletrodo de zinco, bonitinho, né? Ele, no caso, ele é um zinco sólido, né? Tá aqui na reação representada, ó, zinco sólido. O que vai acontecer com esse zinco sólido? Esse zinco, ele quando ele estiver em contato aqui com a solução, ele vai ser oxidado, ou seja, esse zinco da chapa metálica, ele vai perder elétrons. Quando ele perde elétrons, ele vai virar o zinco 2+. E essa chapa metálica de zinco, nesse caso aqui, ao contrário lá daquele primeiro exemplo, essa chapa de zinco ela vai se desgastar. Por que ela vai se desgastar, professor? Porque eu tinha zinco metálico, que compõe a placa. Se esse zinco metálico perde elétrons, ele vai virar o quê? O zinco 2+. E esse zinco 2+, ele vai migrar para a solução, vai virar um zinco aquoso. Logo em seguida, o que vai acontecer com a placa? Se está saindo o zinco da placa, ela vai o quê? Se desgastar, se corroer.
né? Então vou ter um desgaste. E aí vai haver a formação do zinco 2 aquoso. E vai haver o que, professor? Liberação de 2 elétrons, beleza? E aí tá aqui o elétronzinho aqui, ó, que vai sair do eletrodo, ele está representado aqui, ó, beleza? Então a gente já tem aqui o fluxo de elétrons, tá? Saindo do eletrodo de zinco, beleza? Aí esse elétron que saiu do eletrodo de zinco, ele vai percorrer aqui esse caminho externo, né? Ou seja, a troca de elétrons não é aqui dentro da solução, tá? É por um caminho externo, tá? Lá naquele exemplo, o primeiro, da chapa de zinco mergulhada no sulfato de cobre, a troca de elétrons ali era direta, era entre a própria chapa de zinco e a solução. Aqui não. O fluxo de elétrons acontece por um caminho externo, tá? Por um caminho externo, não é entre as soluções nem entre as placas. É entre as placas, mas por um caminho externo. Acho que vocês estão entendendo isso que eu estou falando para vocês. Aí o elétron que foi liberado lá no ânodo, né, quando o zinco sofreu o processo de oxidação, ele vem pelo caminho externo e é adicionado aqui à minha placa de cobre, tá? Quando ele é adicionado à minha placa de cobre, o que vai acontecer? Ó, vocês vão perceber que esse elétron que vai ser adicionado à placa de cobre, ele vai acontecer um fenômeno. Ó. Esse cobre, tá, que está aqui na placa, essa placa de cobre vai ter elétrons adicionais, tá? Vai ter elétrons adicionais. E aí, o que vai acontecer? Os cobres lá da solução, que é um cobre 2+, ou seja, cargas positivas, ele vai ser fortemente atraído aqui pela minha placa de cobre. Então, o que vai acontecer? Como essa placa de cobre está eletricamente negativa, né? Ou seja, ela está com um excesso de elétrons que veio lá do ânodo de zinco, esses cobres 2+, eles vão rapidamente se fixar ou capturar esses elétrons que estão dentro dessa placa de cobre. E logo em seguida, e esse fenômeno aqui, na verdade, vai ser o nosso fenômeno de redução. Por que vai ser o fenômeno de redução? Porque eu tenho cobre 2+ da solução, ele vai capturar os elétrons que estão aqui dentro da placa, né? Dentro da placa de cobre. Quando ele captura esses elétrons, o cobre 2+, ele vai deixar de ser cobre 2+, obviamente, ele vai virar um cobre sólido. Então a gente vai ter um depósito de vários íons de cobre aqui na minha placa. Por quê? Porque são os íons cobres que vão capturar o elétron que está aqui dentro da própria placa e vão fixar-se na sua superfície, tá? Então esse é o fenômeno que acontece, um fenômeno bastante interessante que acontece dentro do esquema da pilha. O que eu tinha falado para vocês em relação à ponte salina é aquela questão, ó, você tem aqui um eletrólito, tá? Espécies carregadas, e aí à medida que forem modificando a quantidade de cargas positivas aqui ou negativas dentro da solução, eu vou ter um movimento de íons para tentar manter eletricamente neutra a minha solução. Porque vocês vão perceber, ó, o cobre 2+, que está aqui na solução, ele não vai capturar elétrons e vai depositar isso aqui no eletrodo, então eu vou estar perdendo cargas positivas, né? Vou estar perdendo cargas positivas. Então, já que eu estou perdendo cargas positivas, que são os cobres saindo da solução, é necessário que esses íons aqui sódio sejam inseridos aqui dentro da solução para poder manter a neutralidade. Já que o íon sulfato é um íon negativo, né? Então, para me manter a neutralidade, eu tenho que adicionar mais cargas positivas. E aí é interessante notar também que a gente usa nessa ponte salina geralmente íons inertes, ou seja, íons que não vão interferir no funcionamento da pilha, não vão reagir com os íons que já estão na solução. A função dele é somente manter a solução eletricamente neutra, beleza? E aí, de maneira resumida, a gente vai representar do ponto de vista de fenômeno mesmo, ou do ponto de vista de equação química, as reações de maneira separadas. Ó. No ânodo, acontece quem? Reação de oxida-redução, né? Só lembrar que ambos começam com vogal, ânodo e oxidação. No cátodo, vai acontecer as reações de redução. Só lembrar que ambos começam com consoante, só para vocês não esquecerem disso. E aqui está representadas as equações, né? No ânodo, o que acontece? O zinco vai sofrer processo de oxidação, tá? Então vai virar zinco 2+ e vai liberar 2 elétrons. No cobre, no cátodo, o cobre 2+, que estava lá na solução, vai capturar 2 elétrons e vai virar o cobre metálico. Ou seja, esses 2 elétrons que o cobre vai capturar aqui são os 2 elétrons que vieram lá da redução. Beleza? Então, vocês vão perceber que as reações nas células eletrolíticas, ou nas células eletrolíticas não, as reações nos sistemas eletroquímicos são reações que envolvem fluxo de elétrons. Ou seja, o elétron está saindo de um canto e está indo para outro canto. Beleza?
Aí alguém pode perguntar, professor, mas por quê? Né? Por que acontece isso? Na verdade, a gente vai ver o porquê já já, tá? O que ficou faltando eu falar para vocês ainda foi a respeito da visão molecular dos processos que acontecem no eletrodo, né? Então vamos lá, vamos olhar aqui no caso do... Vamos olhar aqui lá para aquele primeiro exemplo que eu tinha falado para vocês, né? Vamos, ó, essa representação da visão molecular pegando esse exemplo aqui, não é nem da pilha em si, é o exemplo lá da reação da lâmina de zinco com uma solução de sulfato de cobre, lá no meu primeiro exemplo. Tá? Então, vou pegar esse primeiro exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês e vou tentar passar uma visão molecular do que está acontecendo aqui. Tá? Então, só resumindo, eu tenho uma solução, sulfato de cobre, ou seja, eu tenho íons cobre aquosos e tenho íons sulfatos aquosos também, e tenho uma lâmina de zinco que está submersa na minha solução de sulfato de cobre, beleza? Então, o que vai acontecer? Esses átomos essa representação cinza aqui são os átomos na lâmina de zinco, né? E aí vocês vão lembrar lá daquela questão, né? Como aqui é um metal, tem aquela questão lá das ligações metálicas, né? Que a gente tem os vários átomos, estão unidos por um mar de elétron, tal, toda aquela história da ligação metálica. Então essa placa de zinco aqui, a lâmina de zinco, ela tem os elétrons lá, né? A questão dos mar de elétron, os elétrons que formam a própria ligação metálica que compõem o metal, a estrutura do metal, né? E aí esses íons cobre em solução, que são cobre 2+, como eles estão com carga positiva, eles estão bastante sedentos por carga negativa, para tentar manter ou adquirir a neutralidade, né? Então, esses íons vão ser fortemente, os íons cobre 2+, vão ser fortemente atraídos para perto dessa placa metálica, porque essa placa metálica tem cargas negativas. E aí, quando esse cobre 2+, entra em contato com a placa metálica, vai haver essa interação dos elétrons provenientes da lâmina de zinco com os íons cobre 2+ da solução, tá? E aí, logo em seguida, o que vai acontecer? Como vai haver uma perda de elétrons aqui, o zinco vai passar para a solução em forma de zinco 2+, tá aqui, ó. E aí o cobre, que é essas bolinhas, essas esferas em azul, quando eles capturarem os dois elétrons, ele não vai virar mais o cobre 2+, ele vai virar o átomo de cobre. E esse átomo de cobre vai se depositar aqui na superfície do eletrodo. Então, na verdade, isso que eu estou falando aqui, eu já tinha meio que dado um spoiler da abertura, já falando dos processos que estavam acontecendo, né? Então, a nível molecular, o que acontece é isso, a nível atômico, digamos assim, tá? Você tem essa aproximação dos átomos dos íons de cobre com a lâmina de zinco, e aí vai acontecer essas trocas de elétrons, né? E aí, quando o elétron for liberado para o cobre, o elétron do zinco for liberado para o cobre, vai virar um zinco 2+ e vai passar para a solução. E o cobre 2+, quando capturar esse elétron, ele vai virar um cobre, um átomo de cobre metálico que vai aderir à superfície do eletrodo. Então, do ponto de vista molecular e bem simplificado, tá? Lembrando que isso aqui é uma aproximação, a gente está explicando essa questão do ponto de vista molecular de maneira bem simplificada e bem aproximada. É óbvio que acontece fenômenos bastante complexos aqui, né? Então, a gente está passando para vocês uma visão mais ou menos simplificada para a gente poder entender os fenômenos que estão acontecendo, beleza? E aí alguém pode falar assim, professor, mas por que está acontecendo? Por que esses elétrons aí saem de um canto e vai para o outro, né? Por que lá no caso o senhor explicou lá quando falou mesmo da pilha de fato? Por que quando eu tenho um zinco mergulhado na solução de sulfato de zinco, os elétrons vão sair do eletrodo de zinco e vão lá para o eletrodo de cobre? Por que acontece esse fluxo natural, espontâneo, né? Porque eu não forcei. A gente, quando monta a pilha, a gente não está forçando aquele elétron sair do zinco e ir lá para o cobre. Não forçamos. Então, todo o processo que acontece de maneira natural é um processo que a gente chama espontâneo, que eu não forço nada, né? Por exemplo, esse é o exemplo mais manjado que tem, né? Mais batido que tem. A gente sempre tem uma fruta na árvore, né? E aí, quando a fruta adquire uma certa quantidade de tempo, que a gente fala que a fruta ficou madura, por exemplo, a manga, ela vai e cai, né? Então, aquele processo da fruta caindo da árvore para o chão é um processo espontâneo, né? Quando ela adquire certo tempo, ela cai sozinha.
você não vê ela no chão e depois ela voltando para a árvore. Pode acontecer? Pode, mas para acontecer ela sair do chão e voltar para a árvore, eu tenho que fazer isso. Ou seja, não é um processo espontâneo, não é um processo natural. O natural é ela sair da árvore e cair no chão. Então, esses elétrons que saem do eletrodo de zinco e foram para o eletrodo de cobre, eles fizeram essa migração de maneira espontânea, de maneira natural, eu não forcei, tá? Por que isso acontece, professor? Acontece por uma coisa chamada de variação de energia potencial, tá? Então, por exemplo, as coisas, elas sempre tendem a fluir de um local que tem alta energia potencial para um local que tem baixa energia potencial. Então, um exemplo mais prático disso é a queda de uma cachoeira. Você já deve ter visto isso aqui com o professor Igor, né? Quem pagou Química Analítica Qualitativa, quem está cursando essa disciplina, ele deve ter falado isso para vocês, né? Que esse fluxo de elétrons, ele acontece de fluxo de elétrons não. O fluxo natural das coisas, ele acontece sempre em função da energia potencial. Você tem uma região de alta energia potencial e uma região de baixa energia potencial. Então, a queda de uma cachoeira é a melhor representação disso, né? Você tem a água aqui com alta energia potencial, a queda dessa água, tá? Ela vai acontecer por conta dessa diferença de energia potencial, tá? Ele está saindo da energia potencial alta para energia potencial baixa. Você não vai ver uma cachoeira do jeito que está aqui e a água saindo aqui de baixo e indo lá para cima. Não existe isso, né? De maneira natural, né? De maneira espontânea. Por quê? Porque existe ao contrário. É a queda, no caso, da água que está aqui em cima, né, na cachoeira, e vindo aqui para baixo. Por quê? Porque a gente tem variação de energia potencial. Ela sempre tende a transformação ou o movimento sempre tende a acontecer de uma região de alta energia potencial para uma região de baixa energia potencial. Se a gente trazer esse exemplo aqui para a eletroquímica, acontece coisa bastante semelhante. O fluxo de elétrons, tá? Aqui no caso da cachoeira é um fluxo de água. Aqui na eletroquímica é um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons vai acontecer sempre do ânodo, né, que é onde ocorre a oxidação, para o cátodo. Por que vai acontecer o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo? Né, professor? Por que o elétron vai sair do ânodo e vai para o cátodo? Porque a gente tem diferenças de potenciais, tá? A gente tem diferença de potenciais do eletrodo que forma o ânodo e o eletrodo que forma o cátodo. E essa diferença de potencial vai fazer com que o elétron saia desse eletrodo e vá para o outro eletrodo. Aí alguém fala assim, é onde vai começar a viagem agora. Alguém fala assim, professor, lá no caso que o senhor explicou pra gente, o senhor tinha lá um eletrodo bonitinho lá, ó, né, mergulhado na solução. O senhor tinha um eletrodo mergulhado na solução, que era o eletrodo de zinco, né? Logo em seguida, o senhor tinha lá uma outra solução no becker, né? Percebe-se que os desenhos estão horrorosos, mas vocês vão entender. Você tinha um outro eletrodo, que era o eletrodo de cobre. E aí, o fluxo de elétrons que acontecia era o quê? Era o elétron saindo aqui do zinco e indo para o eletrodo de cobre, né? Você tinha um fluxo de elétrons, né? O elétron estava seguindo esse fluxo. Por que isso acontece? Porque o eletrodo de zinco, tá? Ele tem uma maior energia potencial em relação ao eletrodo de cobre. Então, naturalmente, vai acontecer um fluxo de elétrons saindo do eletrodo de zinco e indo para o eletrodo de cobre. Alguém fala assim, professor, e se eu trocasse o eletrodo de cobre por outro eletrodo? Digamos, um que tivesse uma energia potencial maior do que o de zinco. Aí o que ia acontecer? O fluxo de elétrons ia sair daqui desse eletrodo da direita e ia para o eletrodo da esquerda. Por quê? Porque o eletrodo da direita, digamos que seja um outro metal, tem uma energia potencial maior do que o de zinco. Então, o escoamento de elétrons ia seguir o caminho contrário. Por quê? Porque a gente vai sempre admitir a mesma coisa. A gente vai sempre partir do mesmo princípio, que a energia potencial, o fluxo de elétrons, ele vai sempre partir de uma região de maior energia potencial para uma região de menor energia potencial. Nesse caso, que eu estou trabalhando com zinco e cobre, o zinco tem a maior energia potencial. Então, por isso que os elétrons vão sair dele para o cobre, que tem uma menor energia potencial. Então, o fluxo é sempre do maior para o menor, como o da cachoeira. Ela sai lá de cima, que tem maior energia potencial, e vem aqui para baixo. Tá? É sempre o fluxo do maior para o menor. Só que não quer dizer que o zinco vai sempre ser
o ânodo, ou seja, não quer dizer que o zinco vai sempre liberar elétrons, vai depender sempre do outro eletrodo. Então sempre tem essa comparação, eletrodo para eletrodo. Aí, existe também uma tabelinha, depois a gente vai estudar isso com calma, já quando estiver mesmo dentro da física-química de fato, porque é meio que uma revisão de química geral. Quando a gente estiver dentro da física-química de fato, a gente vai ver que existe uma tabela que mostra os potenciais dos eletrodos. E aí, de acordo com os potenciais dos eletrodos, eu consigo fazer uma previsão de quem que vai ser o cátion, de quem que vai ser o cátodo, de quem que vai ser o ânodo. Consigo fazer uma previsão de onde que vai sair o elétron e para onde que ele vai, partindo sempre desses potenciais. Ou seja, essa tabela de potencial, ela vai ser para mim um mapa ou um guia para me mostrar para onde que vai o elétron, tá? De onde que ele vai sair, para onde que ele vai e para onde que ele vai ficar, tá? Então esses potenciais de eletrodos. Então na próxima aula, próximo vídeo que eu vou estar gravando para vocês, a gente vai dar início mesmo às nossas abordagens do ponto de vista da físico-química, tá? Então vocês percebem que eu não falei de voltagem, não falei de DDP, essas coisas, nada disso. Então o que eu quis falar para vocês mais foi do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista de fenômeno, tá? Eu ia falar outro nome, a língua deu uma travada. Então o que eu estou falando aqui para vocês é sobre o ponto de vista de fenômeno global, tá? Então a partir das próximas aulas a gente vai tratar de dados quantitativos, beleza? Então, vou encerrando aqui a aula de hoje, gente. Em breve vou estar postando mais aulas. Na verdade, a gente vai ter o nosso encontro na segunda, né, pra gente dar continuidade. E aí, em breve, a gente vai estar trabalhando com mais aulas aí, beleza? Então, um forte abraço a todos aí, valeu!